Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, nós prosseguimos neste domingo com a nossa caminhada em preparação ao Natal do Senhor. Mas seria muito pouco reduzirmos este tempo do Advento a uma mera expectativa das celebrações de final de ano, a uma mera expectativa da celebração do Natal do Senhor, das comemorações em família e até mesmo das celebrações litúrgicas que nos recordam a primeira vinda de Cristo, que nos recordam a encarnação do Verbo de Deus entre nós. O tempo do Advento também é um tempo que nos chama a tomar consciência da segunda vinda de Cristo, do nosso encontro definitivo com o Senhor. Quando se dará esse encontro? Talvez numa segunda vinda de Cristo, no final dos tempos, como ele mesmo prometeu que voltaria. Mas também este encontro com Cristo pode dar-se em cada um de nós num tempo determinado. Nós não sabemos a nossa hora, nós não sabemos o momento em que vamos partir deste mundo e aí sim faremos o nosso encontro definitivo com o Senhor. Então cada um de nós, a seu tempo, fará este encontro com o Senhor. E o Advento é o período do ano em que nós devemos tomar esta consciência de que devemos estar prontos, vigilantes, como falávamos na semana passada, para acolher o Senhor. E neste tempo de espera, nesta eterna espera que vivemos do Senhor que virá ao nosso encontro, aparecem figuras de destaque, assim como apareceram no Antigo Testamento, assim como foi João Batista e assim também nos nossos tempos. São os profetas, são aqueles que anunciam a chegada, não só a vinda futura do Senhor, mas também a plena realização da sua presença, a plena realização do reino de Deus no nosso meio. Então, em todos os tempos, Deus faz uso da figura dos profetas, e é exatamente isso que nós vemos hoje na liturgia. O tema central desta liturgia é a missão dos profetas. Nós vemos Isaías na primeira leitura, depois nós vemos João Batista no Evangelho. Então são figuras proféticas que anunciam a vinda do Senhor, que anunciam a salvação e a paz trazida pelo Senhor. Salvação e paz. Estes são os frutos da vinda do Messias entre nós, do Emanuel, o Deus conosco. A presença de Deus, ela se faz no nosso meio exatamente para isso. Primeiro, para nos conceder a salvação, como o Senhor Jesus nos concedeu ao se encarnar, ao vir a primeira vez, ao viver neste mundo até a sua morte e ressurreição. E a paz. A presença de Deus no nosso meio deve nos trazer sempre tranquilidade, deve sempre nos trazer a paz. A primeira leitura do livro do profeta Isaías, ela se dá num contexto em que o povo de Deus vivia o exílio na Babilônia. Esse exílio durou, nos dizem os estudiosos, por volta de 70 anos. E a missão do profeta, que aparece no texto da primeira leitura, é anunciar exatamente a libertação e a consolação do povo de Deus. Logo no início da leitura nós ouvimos Isaías dizer: consolai o meu povo, consolai-o. Não se trata de um consolo para aquelas dores momentâneas, para aquela tristeza que invadiu o coração do povo de Deus no seu exílio. Isso seria muito pouco.
Seria muito pouco consolar o povo de Deus simplesmente porque eles sentiam saudades da sua pátria, porque eles sentiam saudades de Jerusalém, de Sião, como vai nos dizer o Salmo. Mas o consolo que o profeta vem oferecer àquele povo é exatamente dizer que Deus continua caminhando com o seu povo, que Deus continua ao lado do seu povo até mesmo nas dificuldades, até mesmo nas tribulações. Eu não sei qual é a Babilônia que nós estamos vivendo neste momento. Eu não sei qual é o exílio, eu não sei o que é aquilo que nos distancia de Deus neste momento. Mas tenha a certeza, não importa qual é a tua tristeza, não importa qual é o sentimento de solidão, de angústia, de depressão, a ansiedade, enfim, esses males todos que estão cada vez mais comuns em todos nós no nosso tempo, não importa qual seja, o profeta nos diz hoje, Deus nos oferece consolo, Deus caminha conosco, Deus está ao nosso lado. Por isso nós devemos estar vigilantes, nós devemos estar preparados para acolher em nós esta presença de Deus, esse consolo de Deus. Deus não tarda em nos socorrer. Deus vem em nosso auxílio diante das nossas dificuldades. Essa esperança, esta fé devem alimentar a nossa vida. A leitura também vai nos dizer, o profeta vai dizer, que é preciso preparar as estradas, nivelar os montes, rebaixar as montanhas. Ou seja, Isaías está nos dizendo, é preciso limpar o nosso horizonte, é preciso tirar da linha dos nossos olhos aquilo que nos impede de ver que o Salvador está no meio de nós e nos impede de ver que a sua salvação nos alcança. Então é preciso tirar do nosso caminho, é preciso tirar da nossa vida tudo aquilo que nos impede de perceber a presença de Deus. Há uma oração eucarística, agora não me recordo qual delas, que diz, dai-nos olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs. É preciso termos olhos para enxergar as necessidades dos nossos irmãos. E como o profeta, sermos profetas de esperança, levarmos o consolo, levarmos uma boa palavra de Deus para aquele momento em que aquelas pessoas necessitadas estão vivendo. E eu não falo simplesmente de necessidades materiais, porque isso seria muito pouco. Nós falamos de uma realidade futura, de uma salvação muito maior do que esta nossa vida, do que este nosso mundo. É isso que nós devemos anunciar aos irmãos e irmãs. Havia no povo de Deus uma sensação de abandono. Eles pensavam que Deus tinha esquecido deles, porque viviam tantos e tantos anos naquele exílio na Babilônia. E o profeta vai dar uma garantia. Assim como Deus foi capaz de libertar o seu povo do Egito, assim Ele fará também no momento oportuno. Mas como eu dizia, é preciso estar com o olhar limpo, é preciso estar com o olhar purificado para perceber essa presença de Deus, para enxergar essa presença de Deus no nosso meio. O que será que nos impede, irmãos e irmãs, de ver essa presença de Deus? Depois no Evangelho, nós vamos ver outro profeta, o profeta João Batista. Mas eu chamo a atenção que nós acabamos de ouvir o início do Evangelho de São Marcos, que é o texto bíblico proposto para este ano litúrgico que nós iniciamos a semana passada. E o início do Evangelho de São Marcos, diferentemente dos outros evangelhos de Mateus e Lucas, ele não se dá com a infância de Jesus.
Marcos não narra a infância de Jesus, mas Marcos, num evangelho muito mais breve, são apenas 16 capítulos, ele começa a sua narrativa a partir da vida pública de Jesus. Ontem eu via um comentário na Santa Missa da noite, no Facebook, em que a pessoa dizia: é impossível que João Batista tenha anunciado Jesus, ele era criança igual a ele, como é que ele anunciou Jesus? Sim, João Batista anunciou Jesus, apesar de ser 6 meses mais velho que Jesus. Marcos começa a narrar a perspectiva onde Jesus já está ali com os seus 30 anos, 30 e pouquinhos anos, e ali já vai iniciar sua vida pública. É neste contexto que se dá o anúncio de João Batista. Então, João Batista é um profeta que tem a dádiva de anunciar Jesus, mas não só anunciar Jesus, como fizeram os profetas do Antigo Testamento. Ele anuncia e ele vê Jesus. Ele teve a oportunidade de apontar Jesus e dizer: eis aí o Cordeiro de Deus. Ele vê Jesus, ele contempla Jesus, ele conhece Jesus. E nós vamos ver que João Batista era um profeta que tinha uma vida coerente com o testemunho que ele dava. O Evangelho vai nos narrar que ele vivia uma vida de simplicidade, vivia no deserto, se vestia com peles de animais, comia gafanhotos e mel. Então, é uma vida despojada que condizia com aquilo que ele pensava, que ele enxergava ser o Messias. E ele vai anunciar exatamente, já pensando na salvação que o Messias traria, que Jesus traria, ele vai anunciar um momento de penitência e conversão. Muitos esperavam um Messias glorioso, um rei vitorioso, que tomaria o poder deste mundo, mas João está dizendo que o rei, o Messias, ele é muito mais que um Messias. Como vai dizer São Marcos, ele é o Filho de Deus. Então ele vem para perdoar e para salvar. E Marcos, neste evangelho, ele vai retomar as palavras de Isaías que nós ouvimos na primeira leitura. Jesus, com isso, ele vai nos dizer que Jesus é o Messias que era esperado desde os tempos antigos, porém Jesus é capaz, como eu disse, de superar as expectativas antigas. Ele é um Messias muito além daquilo que o povo esperava, muito além daquilo que o povo desejava. Porém, eu quero destacar aqui, a pregação de João Batista, ela era muito maior do que o seu testemunho. O seu testemunho era importante, mas aquilo que João Batista diz através da sua pregação era muito maior. Ele vai dizer assim: virá alguém que é mais forte do que eu, alguém que é maior do que eu. Eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Alguns vão dizer que desamarrar as sandálias era a função do escravo diante do seu senhor, e por isso ele não era digno nem de ser escravo de Jesus. Mas aqui há um simbolismo muito maior do que esse. No Antigo Testamento, a sandália, ela significava a posse de alguém sobre um determinado espaço físico, um determinado terreno, uma determinada propriedade, enfim. E quando se fazia a transferência dessa propriedade, seja pela venda, seja pela doação, enfim, quando se transferia a propriedade de uma pessoa para outra, um gesto concreto acompanhava esse ato. O primeiro proprietário desamarrava suas sandálias e as entregava ao novo proprietário. Então, o que Marcos, ao colocar esta fala de João Batista, está querendo nos dizer? João sabia quem era o autor da salvação. João sabia quem
realizaria a ação salvífica da humanidade. E este não era ele. Então ele se coloca no seu devido lugar, ele está dizendo: não sou eu não farei nada, mas o proprietário do projeto de salvação, o dono da nossa salvação, aquele que vai nos conceder a vida em plenitude, este é Jesus, ele é o autor da salvação. Por isso, João não pode invocar sobre si nenhum mérito. João não pode trazer sobre si nada. E este é o papel que cada um de nós cristãos deve assumir no nosso apostolado. Não é possível olhar para a liturgia da palavra de hoje e não pensar na nossa missão como cristãos, como batizados, de anunciar boas notícias ao mundo. O Papa Francisco nos diz que o nosso mundo está repleto de profetas da desgraça. São pessoas que estão sempre prontas a olhar o mundo com um olhar pessimista e apontar só aquilo que há de ruim. A olhar o mundo de forma pessimista e diminuir cada vez mais a esperança do povo. O nosso papel como cristãos, como batizados, deve ser exatamente o contrário. No lugar onde nós estivermos, no ambiente onde nós vivemos, nós temos a oportunidade de anunciar a salvação de Deus. É nossa missão ser profetas da esperança. É nossa missão anunciar, como eu dizia lá no início, as duas características principais da profecia, que é a salvação e a paz. Devemos ser semeadores da paz, devemos ser semeadores de salvação, mas sempre tomados pelo exemplo de João Batista. A salvação, ela não é algo feito, realizado pela igreja e, consequentemente, por nós batizados. Nesse sentido, o Concílio Vaticano II vai dizer que a igreja é sacramento de salvação, ela é instrumento de salvação. Pelas nossas mãos, nós que somos igreja, todos somos igreja, todos os batizados, Jesus opera a salvação no mundo. Então nós temos que ter muita consciência do nosso papel de instrumentos da salvação operada por Deus. Peçamos, portanto, esta graça de, como vai dizer São Pedro na segunda leitura, sermos verdadeiros anunciadores de um novo céu, de uma nova terra. Nós devemos anunciar essa feliz expectativa, sempre na perspectiva do nosso encontro definitivo com o Senhor. Que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos ajude e também transforme os nossos corações. Amém.